Estamos iniciando mais um programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse da nossa sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara em parceria com o curso de Direito da Uniara e vai ao ar no canal 21 da NET e na TV Educativa de São Carlos. Hoje temos a honra, o prazer, a alegria de receber aqui nosso amigo e nosso deputado federal, Dimas Eduardo Ramalho. O Dimas, que é procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, ele é professor licenciado da nossa Casa de Direito Constitucional, é formado pela Faculdade São Francisco, a USP de São Paulo, e integra, como membro titular, a Comissão de Defesa do Consumidor. Muito bem-vindo, deputado Dimas Ramalho. Muito prazer estar aqui, debatendo temas importantes para a população, não só jurídica, mas temas que interessam na vida das pessoas. Aqui, a Uniara, que é um centro de excelência de educação, de cultura, é um prazer muito grande voltar à minha casa, já que eu tenho a honra de ser professor licenciado. Aproveito para mandar meu respeito ao magnífico reitor Luiz Felipe Cabral Mauro e o coordenador do curso de Direito, o professor Fernando Passos. Muito bem, então vamos falando de atualidade, falando de novas leis, fale um pouquinho para a gente sobre a lei da mordaça. Pois é, você sabe que um escândalo posterior anula o escândalo anterior. É sempre assim no nosso país. Não que o brasileiro não tenha memória, tem memória. É que são tantos escândalos que um faz com que você esqueça o outro. Quem lembra da questão do Castelo, que foi notícia internacional? Quem lembra a questão de Renan / Mônica Veloso, Sarney, com as questões todas do Senado? Quem se lembra do Mensalão? Quem se lembra de Sanguessuga? Ou seja, estou citando rapidamente alguns problemas que ocorreram. E esses escândalos, sem dúvida alguma, causam, além de uma profunda decepção com o homem público no Brasil, causa também, e tem que causar, a reação dos órgãos que investigam, que punem as pessoas que não tratam bem o dinheiro público. Então, o que acontece é que o Ministério Público do Brasil, pós-88, seja no nome da República ou no âmbito estadual, ele tem, entre suas atribuições, a chamada ação civil. E também tem a ação de improbidade, que busca exatamente coibir e punir as pessoas que cometem desvio de dinheiro público, que não trabalham bem como administradores. E acontece que isso tem acontecido reiteradas vezes, tirando pela via dessa ação de improbidade e da ação civis de ressarcimento, muitas pessoas que não administraram bem o dinheiro público. Isso, evidentemente, Zé Luiz, causa o quê? Uma reação contrária. As pessoas que são investigadas, as pessoas que são punidas, querem, ao invés de não fazerem coisas erradas, cuidarem de calar o Ministério Público, a polícia, o Poder Judiciário. E recentemente nós estamos na Câmara dos Deputados, está entre as prioridades para serem votados essa semana ainda, ou semana que vem, por incrível que pareça, que a comunidade jurídica e tem que saber disso e toda a população, um projeto de autoria do deputado Paulo Maluf, que diz o seguinte: se ao final do processo o juiz entender que houve má fé do promotor de justiça, se ele quis perseguir sob o viés político, se o Ministério Público não conseguiu provar, o juiz poderá aplicar uma multa no membro do Ministério Público individualmente. Ora, isso tem o sentido claro do quê? De você procurar inibir o trabalho do Ministério Público, procurar causar o temor para que o Ministério Público, para que o promotor de justiça, ofereça uma ação que possa possibilitar a improbidade, a retirada da gestão pública de pessoas que não trabalham direito com o dinheiro público. Ora, nós chamamos isso de uma lei da mordaça, uma lei que além de ser inconstitucional, porque eu acho que não pode penalizar o Ministério Público pessoa, já que ele representa a instituição, mas, sobretudo, é uma afronta aos homens de bem desse país, que querem
que o dinheiro público que nós pagamos seja bem aplicado. Eu fui até mais duro, eu disse que isso era o passaporte para que os corruptos avançassem sobre o dinheiro público no nosso país. É claro, tem um filme que chama Licença para Matar. Eu diria que essa lei é licença para roubar. Roubar, evidentemente, no sentido figurado, não é crime de roubo, tá certo? Mas no sentido de pegar o dinheiro público e dar uma má utilização, enriquecer ilicitamente. Portanto, eu sou contra esse projeto, estou denunciando lá na Câmara dos Deputados que isso tem um viés de perseguição política e, sobretudo, no momento que nós estamos vendo tantos escândalos no Brasil, como votar um projeto que visa inibir exatamente a investigação? Por isso, amanhã, quando as pessoas dizem, olha, o Congresso tem uma aprovação ruim da população brasileira, apenas 10% acha que o Congresso é um bom trabalho. Ora, votando um projeto desse tipo, evidentemente que haverá sempre uma rejeição por parte da população. E para terminar, o mais grave é que o líder do meu partido, PPS, que é um partido que prima pela ética, assinou pedido de urgência para esse projeto. Então, na pauta, quando tudo está acontecendo no Brasil, coisas importantes, como prioridade da mesa e de alguns líderes, o quê? Oficialização de bingo, lei de mordaça, como se isso fossem assuntos importantes para a população. Não são, e eu estou denunciando isso, e estou dizendo que não votarei a favor e vou fazer campanha para que não seja aprovado. Quer dizer, é mais uma vez legislando em causa própria. Exatamente, só que ao legislar em causa própria, afronta a população honesta no Brasil, que é a grande maioria, e diz o seguinte, olha, pode colocar sim dinheiro na meia, pode sim, pode abraçar e fazer a oração da propina, pode sim, você abrir a bolsa com uma rapidez estupenda e colocar dinheiro que ninguém vai reclamar, porque nós vamos aprovar um projeto que não vai poder processar essas pessoas. E se o promotor fizer isso, ele está ameaçado amanhã de ser punido na forma da lei. É evidente, professor, se tiver abuso do Ministério Público, haverá, muito provavelmente, uma representação na corregedoria. Independente de lei. Claro, no Conselho Nacional do Ministério Público. Agora, fazer uma lei nesse sentido, eu acho, uma síntese, eu acho realmente que é um tapa na cara das pessoas honestas do Brasil. Deputado Dimas Ramalho, em março nós estamos comemorando aí 39 anos do direito do consumidor, que foi instituído pelo presidente americano John Fitzgerald Kennedy. Vossa Excelência é membro titular da Comissão de Defesa do Consumidor na Câmara dos Deputados. Fale um pouquinho sobre a história do direito do consumidor no Brasil. Olha, realmente nós estamos comemorando agora 20 anos do Código de Defesa do Consumidor no Brasil. Só 20 anos. E você veja que nós estamos falando do presidente Kennedy, que foi assassinado em 63. E ele foi o pioneiro nessa questão do consumidor ao discursar, dizendo, olha, nós vivemos uma nova era de relações industriais, relações comerciais, e é preciso que as pessoas que consomem, as pessoas que compram, que usufruem de serviços, tenham para si o respaldo para que não sejam engolidos pela voracidade da indústria e tenham seus direitos preservados. Isso foi há tanto tempo, mas o Brasil já está vendo um grande avanço e acho que nós estamos melhorando nessa relação entre produtores e consumidores. Muito bem, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Dizem por aí que você não pode controlar o tempo, estar em 2 lugares simultaneamente, muito menos escrever o seu futuro. Quem disse que não? Na pós-graduação EAD da Uniara, você pode estudar na hora que quiser, pode estar na sua casa e na faculdade ao mesmo tempo e ser dono do seu destino. Pós-graduação e evolução, à distância de um clique. Acesse uniara.com.br.
Estamos retornando com o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse da sociedade. O programa Nosso Direito vai ao ar às 22 horas, toda segunda-feira. E você, quer falar com a gente? Mande um e-mail para o endereço direito@uniara.com.br ou ligue para a gente, 16 3301 7173 ou 3301 7129. Deputado Dimas Ramalho, quais são as maiores conquistas que tivemos ao longo desses 20 anos de Código de Defesa do Consumidor para o consumidor brasileiro? Bom, a grande conquista foi o Código. Quer dizer, depois de tanto tempo de relações sem nenhum tipo de defesa de direito do consumidor, nós tivemos o Código do Consumidor, que é um bom código, se você for comparar com o mundo todo. Nós precisamos mais do que nunca difundir esse código, dar publicidade a ele, para que o consumidor possa fazer uma coisa básica no direito, nos nossos direitos, né? E na vida, que é reivindicar os seus direitos. Se perguntar aqui no programa quantas pessoas têm problema com telefonia, com cartão de crédito, com conta bancária, com plano de saúde, com veículo, com viagem marcada que não aparece, com reserva de hotel, enfim, estou dizendo rapidamente algumas questões que atingem a todos nós. Você vai ver que todo mundo que está ouvindo, que está assistindo o programa, vai dizer, não, eu tive um problema nessa área. Isso se deve exatamente porque a sociedade, cada vez mais, ela ampliou a possibilidade de consumo, seja no comércio, na indústria, nos serviços, né? Na medicina. Tudo que tem relação de bem, de consumo, de você usufruir um produto, isso remete ao Código de Defesa do Consumidor. É evidente que no Brasil ainda, a consciência do consumidor é uma consciência ainda que precisa ser ampliada. Quantas pessoas não se sentem lesadas na fila de um teatro, no estádio de futebol, que vai lá comprar o ingresso, chega lá, não consegue ingressar entrar no estádio, não consegue ter um espetáculo de qualidade, e a pessoa não fala nada. Quantos brasileiros ficam nas filas dos aeroportos, em condições precárias, e simplesmente, olha, não vai ter esse voo, e reclama onde quiser. E muitas pessoas falam, não vou perder meu tempo, ir lá fazer reclamação, porque isso não vai dar em nada. Eu quero aqui dizer que dá sim. Eu reclamo. A percepção que as pessoas têm, olha, se eu reclamar, eu vou ser um chato. Não, não vai ser chato, vai ser uma pessoa que vai defender seus direitos. Porque quando você vai adquirir um produto, um bem de consumo, você paga o preço que as pessoas pedem. Logo, você tem que exigir a nota fiscal, guardar essa nota fiscal, e em havendo problema, você tem que pedir seus direitos no PROCON, no judiciário, nas juntas de conciliação. Mas houve sim já vários avanços. As companhias aéreas já estão respeitando um pouco mais os seus consumidores. Os planos de saúde, claro que há planos e planos. Muitos planos entram no mercado apenas para o lucro, tá certo? Esses planos de saúde estão sendo contidos no reajuste absurdo que davam, principalmente nas pessoas que ultrapassavam uma certa idade, né? Quando você mais necessita do acolhimento do plano de saúde, do exame específico, aí você não tem. Daí você vai ler o contrato, tem uma letra que você não enxerga nem com óculos, nem com lupa, que diz que aquilo você não tem direito. O fato de o consumidor ter o direito de receber o contrato, de ler aquele contrato, foi um avanço do Código do Consumidor, e nesses tempos estamos tendo. O fato de você colocar a relação com os bancos como uma relação de consumo foi um avanço demorado, porque isso ficou no Supremo muito tempo para ser julgado, já que os bancos entraram com uma ADIM, uma ação direta de constitucionalidade, dizendo que não, relações de banco não são relações de consumo, é outro tipo de relação. Mas nós temos ainda problemas graves, por exemplo, cartão de crédito, o chamado dinheiro de plástico, que é a coisa que mais cresce no nosso país, que ainda ninguém regula. Os juros de cartão de crédito no Brasil são os maiores juros do mundo. E quem controla isso? Ninguém. O Banco Central diz que é o Ministério da Fazenda,
O Ministério da Fazenda diz que é o Banco Central, e nós todos os meses recebemos a fatura, né? E temos que ficar ligando no 0800, que não fala com ninguém, você fala com máquina, né? E você não consegue resolver essas situações. Ou taxas que você recebe na abertura de contas, isso não tem mais. É claro que o setor financeiro vai se amoldando, vai mudando, muda o nome da taxa, ainda cobra essa taxa, mas nós estamos todos os dias batendo nessa questão. O recall dos veículos que está ocorrendo no Brasil é uma vergonha. Quer dizer, no Brasil a segurança veicular é ridícula. Eu dou um exemplo, não vou dizer no carro, você não pode ter problema, mas, por exemplo, uma determinada fábrica fabrica um veículo aqui e vende para a Europa com cinto de segurança, com todas as questões de segurança do mais alto nível, barra de direção, freio ABS, toda a possibilidade que você possa ter um controle, mais barato do que um veículo fabricado no Brasil, vendido no Brasil, sem nada. Ora, por que será que é isso? Será que nós temos uma qualidade de vida que merece menos respeito do que o do europeu? Não, porque os órgãos de controle do consumidor no Brasil, eu digo aí, oficiais, por exemplo, do Ministério da Justiça, ainda deixa muito a desejar. Nós temos os PROCONs que estão indo bem. O PROCON de São Paulo acabou de multar a Eletropaulo em alguns milhões, porque é só ameaçar chuva, acaba a energia na cidade de São Paulo. E um grande problema que nós temos é o problema das telefonias. O Brasil foi o país que mais se vendeu telefone celular. Só que o acompanhamento tecnológico não foi o suficiente. Todo mundo tem problema com a sua conta telefônica. Todo mundo tem problema para saber quanto tem que pagar corretamente. E, sobretudo, nós temos no Brasil a chamada taxa de telefonia fixa, que é uma taxa que todo mundo paga, mesmo se não utilizar o telefone. Como é concessão, isso foi assinado no contrato lá atrás. Sim, mas o contrato era para que houvesse investimento maciço na telefonia. Já foi feito na telefonia fixa. Há uma migração constante para celular, principalmente pré-pago. E aí, as empresas não oferecem bom serviço e cobram todos os meses de todo consumidor brasileiro R$40, R$50. Nós estamos brigando muito para que, se não terminar essa taxa, diminua. Então, o consumidor ele tem que ter noção de que cada dia mais ele deve defender o seu direito. Se vai no cinema, se atrasar o filme, ele tem que reclamar. Se não tiver ar-condicionado, como outro dia ocorreu numa cidade no interior, você tem que reclamar com o gerente, você pagou, já está embutido ali. Até porque essa situação não é uma situação do ser chato. Primeiro você está defendendo um direito que você tem. E depois você está fazendo com que o fornecedor do serviço, o vendedor do produto, comece a ficar mais atento de que ele tem que se preocupar com mais alguma coisa. Porque se ninguém reclamar, está muito bom para ele. As coisas vão continuar desse jeito que estão. Agora, a hora que você começa a reclamar, não sendo chato, nem chorando na justiça, mas exercendo o seu direito, ele vai ver que ele tem deveres também. Até porque, se você não exigir o seu direito, como é que você quer que as pessoas respeitem o seu direito? Então, nós precisamos cada vez mais exercitar nosso direito de consumidor. O mundo, cada vez mais instantâneo, tecnológico, avançado, isso tem que vir acompanhado de respeito ao consumidor. Não adianta nada ter computador de última geração, internet, Facebook, Twitter, todas as Orkuts, se você não tem uma coisa básica que é o respeito a quem utiliza essa ferramenta. Então, nós estamos brigando muito para que o consumidor tenha o seu respeitado o seu direito. E principalmente divulgando muito. Pessoal, veja o Código do Consumidor, veja os seus direitos, não aceite chegar na fila e voltar para casa. Exerça o seu direito. É o chamamento que eu faço à população do Brasil, em especial da nossa região. Rapidamente, uma pincelada nos seus projetos de lei nessa área na Câmara dos Deputados. Eu tenho um projeto que cria um sistema nacional de acidente doméstico, para que a gente possa saber quantos acidentes domésticos acontecem por conta do consumidor. A pessoa vai mexendo numa ferramenta e corta o dedo. Bom, isso não é uma fatalidade, é defeito. Aquele veículo que cortava o dedo das pessoas também, quando você abria a porta de trás, você vai ligar uma lâmpada, leva um choque, pô, mas
Não é culpa tua. É o produto, liquidificador, barbeador elétrico, produto que passa no cabelo, acontece muitas vezes. Utiliza esse produto que vai ficar bom para o seu cabelo, tal. Você vai utilizar, cai o cabelo, queima. Isso tudo são acidentes domésticos. E quantas crianças que engolem chupeta, que eles utilizam, mamadeira, doces que não são incorretos, bicicletas que não têm a segurança, ou seja, tudo isso acontece, muita morte, muita perda de órgãos e, sobretudo, sobretudo o seguinte, o sistema de saúde do Brasil gasta muito para corrigir essas questões. E por isso, eu acho que o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, assim, doméstico, é fundamental. E, evidente, também, eu tenho um projeto que diminui a questão da telefonia fixa. Quer dizer, uma vez empregado essa questão do investimento, é preciso que haja diminuição da cobrança da tarifa. E tantos outros, professor Zé Luiz, que a gente vai trabalhando, vai mostrando dia a dia. Por exemplo, a pessoa pegou um cupom, tem que ser um papel que não dissolva com o tempo, pelo menos em 5 anos, que é o prazo que o documento fiscal deve permanecer guardado. Hoje você pega um cupom fiscal para guardar, a semana que vem, passou 10 dias, some tudo que está escrito. Coisa simples, porque as coisas verdadeiras são simples, tá certo? Nós complicamos um pouco. As leis devem ser claras e simples, objetiva, precisa, concisa. Eu acho que esse é o meu papel como legislador. Muito bem, queremos agradecer imensamente a presença do deputado e professor licenciado em Direito Constitucional da nossa casa, o que nos honra muito. Suas breves considerações finais. Muito obrigado de fazer parte dessa família Uniara, que eu vi crescer desde a FEFIARA, foi crescendo, uma luta de desbravadores, empreendedores. Eu fico muito feliz de participar de um programa aqui na Uniara, porque a Uniara é, sem dúvida alguma, um exemplo da boa educação, das boas causas para o nosso país. E, como diz o programa, sempre defendendo os nossos direitos. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, ficamos por aqui e nos vemos a semana que vem.